Eu queria falar para você uma coisa hoje, que eu estava meditando nessa madrugada. E assim, eu não sei você, mas eu gosto sempre de meditar na palavra de Deus na madrugada, porque a gente fica mais sensível à voz de Deus. E eu estava meditando nessa madrugada e Deus falou uma coisa para mim. Deixa eu só diminuir aqui o volume. Deus falou uma coisa aqui para mim e eu queria dividir com você. Eu queria falar hoje de algo que Deus não conseguiu fazer. A gente sempre fala na igreja, Deus fez. Olha, Deus fez isso. Ou então a gente diz, Deus vai fazer aquilo. E a gente sempre está falando, Deus fez, Deus vai fazer, porque Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer. E sempre assim, Deus fez. Eu queria falar para você que Deus não conseguiu fazer. Como assim, bispo? Deus não conseguiu fazer? É isso que eu gostaria de falar para você hoje. É o tema da nossa palavra. Deus não conseguiu fazer. Por que Deus não conseguiu fazer? Ou por que Deus não consegue realizar algo? Porque nem sempre Deus consegue mudar a pessoa. O que Deus não conseguiu fazer, bispo? Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, que nós vamos saber o que Deus queria fazer. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu quero, tudo que Deus me deu, porque foram 3 horas conversando com Deus. Eu vou tentar resumir para 30 minutos, mas se a gente terminar 2 da tarde, não se preocupa não, que eu mando buscar uma marmita para cada um. Bom, diz assim, vamos ver primeiro o que Deus queria fazer, né? Êxodo capítulo 3, no versículo 8, fala claramente o que Deus queria fazer. Diz assim, por isso desci, Êxodo 3:8, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Para aí agora, olha para mim que eu vou explicar para você entender. O povo de Israel havia migrado para o Egito nos dias de José, e o povo de Israel lá no Egito se multiplicou de uma maneira extraordinária, porque tudo que é de Deus se multiplica, cresce. E aconteceu que Faraó, depois de mais de 400 anos, Faraó começou a ter medo do povo de Israel e resolveu escravizá-los. E eles ficaram escravos no Egito, e isso perdurou durante muitos anos. E diante daquela escravidão, daquele sofrimento, a Bíblia diz que o povo de Israel começou a clamar a Deus por socorro. E uma vez clamando, Deus desce, se manifesta numa sarça, e dessa sarça Deus fala com Moisés, e diz aqui no capítulo 3, no versículo 8, Moisés, eu desci a fim de livrar o povo da mão dos egípcios. Deus desce e diz, eu não desci por acaso, eu desci porque eu quero fazer uma coisa. Eu quero tirar o meu povo da escravidão. E tem mais, além de tirá-lo da escravidão, eu quero levá-los para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Isso era o que Deus queria, o quê? Fala aí, pessoal. Fazer. Tirar o povo da escravidão e colocá-los na terra prometida. Então Deus envia Moisés a Faraó e fala com Faraó, Moisés, dizendo, ó, Deus nos encontrou, nós vamos sair da escravidão, deixa a gente ir. E ali começa uma obra de Deus
íntimo da pessoa. Porque você precisa entender que antes de Deus mudar a vida de alguém no exterior, Deus precisa mudar o interior. Não adianta a pessoa ter uma mudança externa se a mudança não começar dentro da pessoa. Quando a pessoa muda só por fora, é só uma questão de tempo para que aquela natureza volte a brotar. É como uma árvore. Você pega uma árvore e você corta aquela árvore e deixa a raiz ali dentro. Você pode até colocar um cimento, você pode botar um piso. É só uma questão de tempo que aquele piso vai começar a rachar, vai rachando, a rachadura vai aumentando, daqui a pouco vai brotar uma folhinha. Porque mudou-se o exterior, mas não mudou o que estava dentro da pessoa. Então Deus começou um processo para mudar o interior dos filhos de Israel, mas Deus não conseguiu. A Bíblia diz aqui no capítulo, eu vou pulando porque a história é muito grande, tá? São 30 capítulos quase, a história do Êxodo aqui, desse período. Então eu vou pulando. No capítulo 5, no versículo 20, fala da primeira coisa que Deus não conseguiu mudar. E eu quero falar 7. Eu quero falar 7. Vou tentar. Se eu não conseguir, eu termino semana que vem. A primeira coisa que Deus não conseguiu mudar, diz aqui, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera dele, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada para nos matar. Para aí, por favor. A primeira coisa que Deus não conseguiu mudar naquelas pessoas, o espírito de ficar se vitimizando. É aquela pessoa que sempre ela fica se coitando. A Bíblia diz que quando Moisés falou com o Faraó não aceitou e piorou a situação dos filhos de Israel, cobrando a mesma quantidade de tijolos sem dar palha. E porque eles não conseguiam entregar a demanda, eles eram chicoteados. E quando eles foram falar com o Faraó disse: a gente não vai mudar isso, vai ser assim. E quando eles saíram da presença de Faraó, encontraram com Moisés e foram falar com Moisés: a culpa é sua. A nossa situação está pior por culpa de vocês, porque vocês deram a espada na mão de Faraó para nos matar. Mas Faraó não estava com espada e não queria matar ninguém, ele estava castigando as pessoas, mas era um plano de Deus. Mas a pessoa que fica se vitimizando, ela sempre quer mostrar o problema dela maior do que é. E ela sempre procura alguém para culpar pelos seus problemas. E esse é o tipo de comportamento que impede que Deus se manifeste. Porque o justo vive pela fé. E a primeira coisa que eu queria falar para você é isso: não fique se vitimizando por nada. Não aceite ser vítima. As pessoas gostam hoje em dia, tem uma onda, você não pode falar nada que a pessoa é um mimimi danado. É ou não é verdade? Se você falar alguma coisa, pronto, é todo mundo se vitimizando. E o povo era assim.
E a Bíblia diz que Deus usou Moisés e foi falando com Moisés, e Moisés falava ao povo e dizia para o povo: confia em Deus, nós vamos sair daqui, Deus vai nos tirar dessa escravidão. E o povo não conseguia dar ouvidos à voz de Deus, e a segunda coisa é que Deus não conseguiu mudar neles. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 12, que Moisés achou até que o problema era ele. Moisés diz assim: respondeu Moisés a Deus: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Moisés achava que o problema era até ele, que ele não estava conseguindo falar. Mas o problema não estava em quem estava falando, o problema estava em quem estava ouvindo. Porque você não consegue explicar uma pessoa para quem não quer entender. A gente, nesses mais de 3 décadas de ministério, a gente já atendeu muitas pessoas. E a pessoa mais difícil que a gente vai atender, e é muito cansativo e desgastante, é quando você vai atender uma pessoa e você fala uma palavra de Deus para ela, e depois que você fala, você explica, você orienta, e quando você acaba de falar, a pessoa volta a estaca zero e começa tudo de novo. Quer dizer, tudo que você falou não entrou nela. E se a palavra de Deus não consegue entrar na pessoa, ela não consegue mudar. Deus desceu para livrar Israel, mas não conseguiu mudar o interior deles. E essa foi a segunda dificuldade que Deus encontrou. Deus não conseguia fazer o povo ouvir a sua voz. Orgulho. Eu já sei. Da minha vida quem sabe sou eu. A pessoa que não se deixa pastorear está aqui. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. E aí Deus, para tentar mudar o coração das pessoas, Deus enviou 10 pragas. E as pragas vinham sobre os egípcios e não vinham sobre Israel. E eles viram isso. E eles se maravilhavam, porque não tinha luz na casa dos egípcios e tinha luz na casa de Israel. Vinha praga sobre eles, e no acampamento, lá na vila dos hebreus, não tinha nada. Eles estavam sempre protegidos. E eles viram tudo isso. E mais tarde, Deus veio e falou para eles: olha, vocês vão sair, e vocês não vão sair de mãos vazias. Eu vou fazer mais. Vocês vão até os egípcios e vocês vão pedir ouro para eles. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, quando estavam prestes a sair, foram lá e pediram ouro e despojaram os egípcios e levaram toda a riqueza do Egito com eles. E eles saíram felizes, maravilhados. Parecia que isso aqui tinha ficado para trás. E marcharam. E quando marcharam, chegaram na frente do Mar Vermelho. Diz a Bíblia, aqui no capítulo 14, versículo 10, que quando eles levantaram os olhos, olharam para trás, vinha o exército dos egípcios, e na frente o mar, e diz a Bíblia que eles duvidaram. E aí está o terceiro problema que Deus não conseguiu tirar de dentro de Israel: a incredulidade. E eles foram incrédulos, mesmo diante do que Deus tinha feito, e começaram a gritar com Moisés, dizendo: para que nós saímos do Egito? Para morrer aqui agora? Mas eles tinham acabado de ver o que Deus tinha feito. Deus tinha prometido, e tudo que Deus prometera, Deus vinha cumprindo até então. Só que a pessoa que tem um coração incrédulo, a incredulidade dela é tão absurda, as razões da incredulidade dela são tão absurdas, que ela não consegue ver o que Deus faz. E naquele momento, Deus mais uma vez interveio, e você sabe, Deus abriu o Mar Vermelho, e eles atravessaram o mar, e viram os egípcios se afogarem no mar.
E aí eles creram, mas creram por um breve momento. A Bíblia diz, no capítulo 14, no versículo 31, bispo, o senhor vai na Bíblia toda, eu vou, porque é a palavra que muda a vida da pessoa. Amém, pessoal? Amém? 14, 31 diz aqui que o povo creu. Diz assim: e viu Israel o grande poder que Deus, o Senhor, exercitara contra os egípcios. E o povo, o que o povo teve? Temeu ao Senhor. E o que? Confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Então, depois que eles viram o mar e o que aconteceu, a Bíblia diz que eles confiaram em Deus. Sabe quanto tempo durou isso? 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Eles começaram a caminhar no deserto e chegaram a um lugar, uma cidade chamada Mara. Isso está lá no capítulo 15. 3 dias. E quando eles chegaram para beber a água era amarga, era salgada. E quando eles viram que a água era salgada, eles começaram a murmurar, a reclamar, a dizer: para que você nos trouxe aqui? Nós vamos morrer. Só tinham passado quantos dias? 3 dias. E a quarta coisa que Deus não conseguiu tirar do povo de Israel: o espírito de murmuração. Cuidado com esse espírito. São coisas que Deus não conseguiu mudar em Israel. Eu queria que você visse se tem algo que, mesmo você conhecendo a Bíblia, você não consegue tirar de dentro de você. E eles começaram a murmurar, reclamar. E mais uma vez Deus vem e fala com Moisés: eu vou mudar isso. E Moisés pegou uma árvore, jogou lá pelo mano de Deus, e a água se tornou saudável. O povo: graças a Deus, que bom. Mas eles tinham esse espírito de murmuração. Passado dali, a Bíblia diz que Deus advertiu o povo e deu a eles orientações e disse: olha, se vocês obedecerem, se vocês forem leais, se vocês forem fiéis, eu vou estar no meio de vocês. Se vocês me servirem, eu vou abençoar o seu pão e a sua água, e não vou permitir enfermidade estar no seu corpo. Mais uma vez aqui Deus orienta o povo a mudar esse comportamento. E o povo seguiu. O povo seguiu. E mais uma vez o povo começou a murmurar. Agora diz aqui a Bíblia, lá no capítulo 16, no versículo 3, diz assim, a gente já está terminando, são 7. Disseram os filhos de Israel: quem me dera tivéssemos morrido na mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Por que nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome, a toda esta multidão? Então, quando eles caminharam no deserto, e eles começaram a ter fome, e aí veio a quinta coisa que Deus não conseguiu mudar neles. Coloca aqui para mim, por favor. Ingratidão. Está aqui. Toda pessoa que murmura é ingrata. Todo murmurador é ingrato. Vou repetir. Todo murmurador é ingrato. Imagine Deus ouvindo eles falarem assim: era melhor a gente ter ficado lá.
Deus desceu para tirar eles da escravidão e levar na terra boa. E eles falando assim: para que tirou a gente? Era melhor a gente ter ficado lá. E a pessoa ingrata nunca vê o que Deus faz, ela só vê o que Deus não fez ainda. Ela, quando olha para a sua vida, ela não consegue ver: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Ela só diz: ó, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, não fez aquilo. O ingrato é assim. O ingrato, por mais que você faça, ele vai sempre atentar só para o que você não fez. E é muito difícil lidar com uma pessoa ingrata. Deus não conseguiu tirar esse espírito de ingratidão do povo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez um dos maiores milagres da Bíblia, que foi enviar pão no deserto e carne. Enviou codornas para que eles se alimentassem. E Deus disse para eles: olha, eu vou enviar o pão, eu vou resolver. Eu vou enviar o pão e vou enviar a carne, mas tem uma coisa: vocês só vão pegar para um dia. Porque você vai pegar para comer hoje, amanhã eu vou enviar de novo. Obedeçam isso, sejam fiéis a isso, leais. Na sexta-feira pega para 2 dias, porque no sábado ninguém vai pegar. É o único dia que vocês vão pegar 2. E Deus deu uma direção. E aí veio a sexta coisa que Deus não conseguiu mudar em Israel. Deus não conseguiu tirar deles o espírito de quê? Infidelidade. A infidelidade estava enraizada nele. E fidelidade, pessoal, a Deus não tem a ver com condição econômica, porque Jesus disse: quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco é injusto no muito. Fidelidade envolve caráter. E Deus falou: não pega mais para guardar para outro dia. Eles pegaram e guardaram para outro dia. E Deus disse: no sábado ninguém vai sair para pegar. E no sábado eles saíram para pegar. Porque o infiel quer fazer tudo do seu jeito. Seja fiel a Deus. Deus não conseguiu fazê-los ser fiéis. E aí Deus conduziu-os até o Monte Sinai. E Moisés subiu ao Monte Sinai. Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. E o povo lá embaixo, que tinha visto todas as maravilhas de Deus, mas era um povo que tinha no coração a vitimização, que não ouvia a voz de Deus, que era incrédulo, que vivia murmurando, que era ingrato, que era infiel a Deus. A escravidão tinha acabado, mas eles não tinham mudado. E Moisés demorou 40 dias e Israel, no pé do Monte Sinai, cometeu a pior de todas as suas decisões, escolhas. Fizeram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá falando com Deus, e disseram, botaram em cima de um pedestal, se curvaram e disseram: foi esse bode aí que tirou a gente lá do Egito. Eles tinham visto, Deus falava com eles, mas eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí está a 7ª coisa que Deus não conseguiu tirar de dentro deles: o espírito de idolatria. Só que a idolatria não é só adorar uma imagem, não, porque às vezes a pessoa é idólatra e o objeto de culto dela, de adoração dela, é um filho. Às vezes a idolatria dela é um bem material. Eu conheci uma pessoa na igreja que um dia ele estava muito murmurando, reclamando, falando muito comigo, nervoso, gritando, porque o carro dele tinha pego fogo.
O carro dele pegou fogo. De como é que pode? Eu estou na igreja, meu carro pegou fogo. Acontece, né? Se fizer manutenção, né? Pega fogo mesmo. Até a igreja pega fogo se a gente não cuidar. É ou não é verdade? Acontece. Não, mas esse carro, o motor desse carro é o meu coração. Falei, cuidado, só pode pegar fogo também. E às vezes a idolatria da pessoa é um bem material, é um orgulho, é um ódio, é algo que ela assentou no coração e ela não quer largar. O que eu queria falar para você, eu não vou me estender mais, já falei bastante, é que Deus desceu a fim de livrar Israel do Egito. E Deus livrou. E Deus também queria introduzi-los na terra prometida, mas não conseguiu. A obra de Deus ficou travada no meio do caminho. Mesmo Deus dizendo, eu desci para fazer isso. Você sabe o que é Deus falar assim, eu desci, não mandou um anjo, não, falou, eu mesmo vim, porque eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Chegou a hora que eu vou fazer isso. Foi Deus que falou. E não tem faraó, não tem nada que vai impedir, não tem faraó, não tem mar vermelho, não tem deserto, nada. Porque eu sou o Senhor. E Deus falava sempre isso, eu sou o Senhor. Quando o povo murmurava, Deus falava assim, Moisés, diga para o povo, eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor, eu vou fazer. Mas Deus, no meio do caminho, travou. Porque Ele tirou o povo do Egito, mas Ele não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. E a conclusão que eu queria que você guardasse é exatamente essa. Você precisa ver o que está dentro de você. Porque de repente você tem dentro de si marcas e coisas e sentimentos e orgulhos que estão impedindo da obra de Deus se completar na sua vida. Qual é a conclusão? Deus tirou Israel do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Isso só eles podiam fazer. Tem coisa que só você pode tirar de você. Tem coisa que você tem que dizer assim, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Eu não vou mais agir assim dessa forma. Eu não vou murmurar mais. Eu não vou mais ser ingrato com Deus. Eu não vou mais ser infiel a Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer. Só eles podiam fazer isso. Mas eles não quiseram. Antes preferiram morrer no deserto a entrar na terra prometida. E você sabe, todos eles morreram no deserto. Ficaram rodando e morreram. Salvo Josué e Caleb. Porque perseveraram em confiar em Deus. De todo o povo de Israel, acredita-se que eram cerca de 3 milhões de pessoas. Só 2 entraram. Só 2. O restante morreu por causa do que estava dentro deles.